Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores para falar de direito constitucional. Estamos analisando o Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário a gente vai analisar, nesta aula, o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes do Estado brasileiro. Poder que tem como função precípua a jurisdição. E o órgão de cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Então vamos iniciar aqui a análise do Supremo Tribunal Federal, STF. Olha, o STF, ele é composto por 11 ministros. Então a gente vai ver aqui o STF, Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. Nessa foto, a gente já visualiza aqui, pessoal, as cadeiras dos 11 ministros. 5 desse lado aqui, e no meio aqui a cadeira do presidente, tá? Desse lado aqui fica o Procurador-Geral da República nos processos, né? E desse lado aqui fica o secretário do presidente. Bem, mas assim, a composição dos magistrados, né? Dos juízes do STF, os ministros do STF, são 5 desse lado, 5 desse lado e no meio aqui o presidente. Então a gente tem 11 ministros que integram o STF. Inclusive, esse é o primeiro ponto aí, a organização do STF. Então a gente vai falar da organização. Já sabemos então que no STF a gente tem o quê? 11 ministros. 11 ministros. 11 ministros que são nomeados pelo presidente da República. O presidente nomeia, mas antes de tomar posse, né, eles têm que passar por uma sabatina no Senado. Então eles serão sabatinados, o Senado vai reunir em sessão para fazer o quê? Arguições, para verificar os requisitos daquele indicado pelo presidente, para verificar se ele tem condições de sentar na cadeira de ministro do STF. Ele será aprovado por maioria absoluta do Senado, e aí, após a aprovação de maioria absoluta do Senado, em votação secreta, o presidente então vai nomear. Nomeou, vai tomar posse, e a partir da posse ele se torna vitalício, e se torna então mais um dos membros, mais um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, beleza? Compondo aqui a corte, né, que totaliza em 11 ministros. Agora eu pergunto, quais são os requisitos para ser ministro do STF? Então a gente tem aqui alguns requisitos. O primeiro requisito é o requisito da nacionalidade. Então, para ser ministro do STF, o candidato tem que ser brasileiro nato. Esse requisito não está no artigo 101 da Constituição Federal. Ele está lá no artigo 12, quando ele fala dos cargos privativos de brasileiro nato. Então, no artigo 101 ele fala que os ministros serão nomeados dentre cidadãos. E esse cidadão aqui, de acordo com o artigo 12, tem que ser o quê? Brasileiro nato é o primeiro requisito aqui, tá? Bem, segundo requisito, para ser ministro do STF, refere-se à idade. E qual a idade? Ele tem que ser maior de 35 anos a 70 anos, de 35 a 70. E essa idade aqui de 70 anos foi mudada, né, recentemente. Então era de 35 a 65 anos. E com o aumento da idade para aposentadoria compulsória, que passou de 70 para 75, nos termos de lei complementar, então aumentou aqui também o quê? A idade para a própria nomeação. Então é possível que o indicado ele tenha 70 anos quando ele foi indicado para ser ministro do STF. Então o posto vai ficar lá pelo menos por 5 anos, né? Nesse período aí até a aposentadoria compulsória. Então a idade de 35 a 70 anos era 65, agora a gente aumentou o limite, né, para 70 anos. Bem, o que mais? Nós temos aqui o requisito do conhecimento, porque o indivíduo ele vai compor uma corte constitucional. Então ele é o guardião da Constituição e vai julgar recursos, vai julgar causas de forma originária e tem que conhecer não somente a Constituição, mas um arcabouço jurídico muito grande. Então ele tem que ter o quê? Notável saber jurídico. Então o candidato aqui, ele tem que ter notável
notável saber jurídico. Professor, quem é que vai comprovar esse notável saber jurídico? Isso, na sabatina do Senado vai verificar nas arguições se aquele candidato indicado pelo presidente tem notável saber jurídico. E tem mais um requisito, que é a reputação ilibada. Então, o indicado para ser ministro do STF, ele tem que ter reputação ilibada. Reputação ilibada. Esses são, então, os requisitos para ser ministro do STF. Esses aqui são requisitos que ele deve preencher. Idade, nacionalidade, ele tem que ter conhecimentos jurídicos e reputação ilibada. E tem mais um requisito que não é ele que preenche, né, que é o de verificação, que é ser aprovado pelo Senado por maioria o quê? Absoluta, beleza? Então, quem vai nomear aqui o indicado, né, é o presidente da República. A nomeação se dá pelo presidente da República. República, após aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. Maioria absoluta do Senado Federal, beleza? Então, o Senado Federal vai realizar, nos termos do artigo 52, inciso 3, uma arguição pública e a votação que? Secreta. E para o indicado ser aprovado, ele tem que ser aprovado por maioria absoluta, tá? De acordo com o artigo 52, inciso 3 da Constituição Federal, beleza? Então, essa aqui é a organização, né, a composição do STF. E uma dica aqui sobre, para você lembrar dos 11, né, a primeira foi a estrutura aqui das cadeiras, né, então 5 desse lado aqui, e no meio o presidente, então totalizando aqui 11 ministros. Mas tem uma dica mnemônica da própria sigla, né, do Supremo Tribunal Federal, STF. Somos um time de futebol. O time de futebol tem 11, então 11 ministros compondo aqui o Supremo Tribunal Federal. Pronto, a gente já sabe quem exerce, como que ele é nomeado. Agora a gente vai analisar o quê? A competência do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal julga? O que ele faz aqui, basicamente? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem uma função que é a mais top, que é o guardião da Constituição. Então, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, ele é o guardião da Constituição. Então, o Supremo, ele é o guardião da Constituição no aspecto normativo, porque a principal interpretação sobre a Constituição se dá pelo STF. Então, o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a última interpretação sobre as normas constitucionais. E essa é uma função de guardião na prática, né? Um guardião normativo. Mas ele também exerce essa função como guardião simbólico, porque a Constituição original, que foi subscrita pelos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte, a impressa lá, assinada, ela está no Supremo Tribunal Federal. Então, lá no Supremo, quem quiser visitar o Supremo e visitar a Constituição, tem como você lá visualizar a Constituição que foi escrita e assinada pelos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Pessoal, então, o guardião da Constituição, essa é a primeira função do Supremo Tribunal Federal. Agora, na prova, não vai cair isso, porque isso aqui já é comum, apesar de estar no artigo 102 da Constituição Federal. Mas ele tem duas outras competências jurisdicionais de julgar. Quais são elas? Olha, o Supremo tem a sua competência fixada no artigo 102 da Constituição Federal. Lógico, não somente no artigo 102, mas basicamente no artigo 102. Bem, no artigo 102, a gente vai visualizar aqui duas espécies de competência, a chamada competência originária e a competência recursal.
O que é essa tal de competência originária? Olha, a competência originária significa que o processo já vai iniciar no próprio STF. Então, o STF vai funcionar como o primeiro grau. Então, o processo já inicia no Supremo Tribunal Federal. Então, tem ações de natureza penal, criminal, e ações de natureza cíveis, tá? Então, ações cíveis que vão iniciar já diretamente aqui no Supremo Tribunal Federal. Quando o processo inicia no Supremo Tribunal Federal, o início do processo, desde a petição inicial ali, já é apresentada no Supremo, então a gente vai chamar essa de competência o quê? Originária. Mas o Supremo também tem uma competência o quê? Recursal. E nós temos aqui duas espécies de recurso nessa competência recursal. Nós temos aqui o recurso ordinário constitucional, chamado de ROC, e o chamado recurso, outra espécie aqui, né? É o recurso extraordinário. Então, temos o recurso ordinário e o recurso extraordinário. O recurso em que o Supremo ele funciona como o segundo grau. É o órgão revisor que vai analisar no efeito devolutivo da matéria, analisando aqui toda a matéria que foi julgada numa primeira instância. E o recurso extraordinário, aí ele já vai analisar apenas aspectos constitucionais daquele processo, beleza? Então, na função aqui recursal, nós temos o recurso ordinário, que é o ROC. Então, o processo inicia aqui no STJ, por exemplo, em primeiro grau, e o Supremo funciona como segundo grau. Então, o processo inicia no STM e o STF vai funcionar como segundo grau. O processo vai iniciar no TST e vai para o STF como segundo grau. Então, o processo pode iniciar aqui no TSE e ir para o Supremo como segundo grau. Então, seria aqui o chamado recurso ordinário, quando o processo inicia numa instância inferior ao Supremo aqui, e o primeiro recurso, num duplo grau de jurisdição, já seria o próprio Supremo Tribunal Federal, beleza? Temos aqui também, como recurso ordinário, uma possibilidade do processo iniciar no juiz de primeiro grau. No juiz de primeiro grau aqui, ó, juiz singular, e o recurso ir diretamente para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, seria o segundo grau desse processo, tá? Que é o crime político. O crime político é julgado aqui por um juiz federal de primeira instância, e o recurso já vai direto para o Supremo Tribunal Federal, em recurso que ordinário. Agora, nós temos a função recursal, que é o recurso extraordinário. Recurso extraordinário funciona dessa seguinte maneira, olha. Então, o processo vai iniciar, por exemplo, aqui no juiz de primeiro grau, e aí, da decisão desse juiz, com efeito devolutivo, eu interponho um recurso, uma apelação, por exemplo, e o recurso vai para o Tribunal de Justiça, em segundo grau. O Tribunal de Justiça vai julgar, e aí acabou o processo. Geralmente, no segundo grau, já acaba o processo. Mas o tribunal aqui de segundo grau, ele pode decidir na sua decisão violando a Constituição. Se ele viola a Constituição, aí eu posso interpor um recurso para o Supremo Tribunal Federal, que vai analisar apenas esse aspecto de violação da Constituição. Não vai analisar a matéria como um todo. E simplesmente o quê? Se a decisão do TJ realmente violou a Constituição Federal. Aí eu interponho um recurso o quê? Extraordinário. Então, do TJ, eu posso interpor aqui um recurso que é extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o famoso RE, tá? Então, primeiro grau, e aí no segundo grau, o TJ. E aí eu interpus aqui um recurso para os Supremos, porque a decisão do TJ violou a Constituição, beleza? Bem, então esse é o chamado recurso extraordinário. Então, voltando aqui, ó. Então, nós temos recurso ordinário, que é o ROC, recurso ordinário constitucional, e o recurso extraordinário, que é o RE. Então, temos aqui o RE, que é o recurso extraordinário.
beleza? Bem, então temos essas 3 competências aqui, se você dividiu a recursal em 2, né? Então, competência para julgar em recurso, competência originária, para julgar em recurso ordinário e para julgar em recurso o quê? Extraordinário. Então, originária e recursal. Na recursal se divide em 2. Recurso ordinário e recurso extraordinário. Beleza? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora na sua tela aí. Vamos, então, iniciar aqui com as competências originárias. Competências, então, originárias. São aquelas hipóteses em que o processo já inicia no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá? Então, olha, o que o artigo 102 do texto constitucional diz pra gente? Ele fala que compete ao Supremo Tribunal Federal, STF, principalmente a guarda da Constituição. Note a importância dessa função, que ela já está no caput do artigo 102. Cabendo-lhe, e a gente vai analisar as competências aqui originárias, né? Processar e julgar originariamente significa que o STF ele funciona como primeiro grau, tá? Vamos lá, originariamente. Então, quando que o processo já inicia, a causa já inicia, que a demanda já inicia no Supremo Tribunal Federal? Então, nós vamos analisar, inicialmente aqui, algumas situações do controle de constitucionalidade, tá? Então, vamos lá. A primeira aqui é a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. ADI. Antigamente, a sigla era ADIM, então hoje é ADI. Então, ação direta de inconstitucionalidade, que é a primeira ação aqui que vai direto para o Supremo Tribunal Federal, e essa função é exercida pelo plenário, pelos 11 ministros que vão se reunir para julgar, tá? Bem, temos aqui também a ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade, a famosa ADC. ADC, que é a ação para declarar a constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo, beleza? Então, ADI, ADC. E no parágrafo 1º, nós temos também uma ação do controle de constitucionalidade, que, em que pese não esteja nas alíneas do inciso 1, é uma ação também originária, ela vai iniciar no Supremo Tribunal Federal, que é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, também conhecida aqui como ADPF. ADPF. Temos aqui também, como competência originária, iniciando no próprio Supremo, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida como ADO. ADO, ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Que ela decorre da própria ação direta de inconstitucionalidade, lá do artigo 102, inciso 1, a linha A, só que a decisão que regula aqui está no artigo 103, parágrafo 2º, que ele fala que o Supremo, nessa ADI por omissão, ou ADO, ele poderia entender que houve uma omissão constitucional. Então, ela é regulada aqui no parágrafo 2º do artigo 103, não no artigo 102, mas é também uma ação originária do controle de constitucionalidade aqui, diretamente no Supremo Tribunal Federal. E aqui também temos uma hipótese em que o Supremo vai analisar, em que pese não seja no artigo 102, mas é ele quem decide, ele que tem a competência, que é o poder de editar o quê? Súmula vinculante. Súmula vinculante. Então, ele vai editar uma súmula e ela tem natureza o quê? Vinculante. Nos termos aqui do artigo 103A da Constituição Federal. E também do controle de constitucionalidade aqui, controle concreto, mas também concentrado, no artigo 36 da Constituição Federal, a gente tem a ADI interventiva. Então, temos aqui a ADI interventiva. Beleza? Pessoal, então a gente viu que basicamente o panorama dessas ações do controle de constitucionalidade concentrado no Supremo Tribunal Federal significa que a competência originária para julgar esses assuntos aqui é do próprio STF. Então vamos analisar aqui o que pode cair nessa prova numa questão decoreba. Professor, não tem controle de constitucionalidade no meu edital. Eu sei, a gente está analisando aqui competências do Supremo. Então a gente
se você tiver aula de controle, então lá na frente você vai assistir às aulas de controle. Agora, aqui nessa aula, a gente está analisando questões que podem ser cobradas dentro do edital, quando ele cobrar o quê? Competências do Supremo Tribunal Federal, aquelas questões bem decorebas mesmo, tá? Então, a gente está analisando aqui as ações do controle concentrado, mas basicamente quais são e como que pode cair numa questão decoreba se tiver no edital apenas assim, Poder Judiciário, organização e competência dos órgãos do Judiciário, beleza? Então vamos lá. No artigo 102, ele traz aqui pra gente, na linha A ADI e a ADC, e no parágrafo 1º a DPF. Então vamos analisar aqui como que pode cair esses assuntos na prova. Olha, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela visa o quê? Analisar a inconstitucionalidade, ou seja, uma lei está confrontando com a Constituição. Então, o Supremo vai verificar se aquela lei contraria a Constituição. E se ele entender que contraria, ele vai declarar aquela lei o quê? Inconstitucional. Se for ADI, cabe a ação aqui para verificar, para analisar se aquela lei ou ato normativo viola a Constituição. Mas qual que é essa lei que pode ser confrontada aqui com a Constituição por meio dessa ação? Nós temos aqui a lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, lei ou ato normativo federal ou estadual. Agora, muita atenção que se cair a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, é lei ou ato normativo também, mas somente o que? Federal. Aí cai na prova assim, ó. Cabe ao STF, originariamente, processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, ambas para verificar a compatibilidade de lei ou ato normativo federal e estadual com a Constituição. Verdadeiro ou falso? Muito bem, falso. Por quê? Porque a ADC é somente lei ou ato normativo federal. Não abrange aqui lei ou ato normativo que estadual. Beleza? A ADI, federal ou estadual. A ADC é apenas o que? Federal. Ok? Bem, a ADPF, aqui no parágrafo 1º, ela vai analisar o quê? A compatibilidade de leis ou atos normativos com a Constituição quando violar o quê? Preceito fundamental. Violar preceito fundamental, decorrente da própria Constituição aqui. E será apreciada originariamente no Supremo e ela será regulada na forma da lei, e já existe essa lei da DPF, tá? Então é só você lembrar que existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental decidida aqui diretamente pelo Supremo Tribunal Federal e ela será regulada por meio de quê? De lei. Agora, a análise da lei de uma forma mais aprofundada é na aula de controle de constitucionalidade. Aqui a gente está analisando o quê? Competências do Supremo Tribunal Federal, ok? Pessoal, e nessas ações do controle abstrato, concentrado aqui no Supremo, quando o Supremo decide, vale para todo mundo. Então, vale para os demais órgãos, os demais órgãos do Poder Judiciário, vinculando os demais órgãos. Então, a gente tem lá vários órgãos do Judiciário, né? Vários tribunais e juízes. Eles estão vinculados com a decisão do Supremo aqui, nessas ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. ADI, ADC, ADPF, ADO e as demais ações aqui. Então, acaba vinculando os demais órgãos do Judiciário. Também vincula a administração, os demais poderes, salvo o poder legislativo na função legiferante. Então, o Supremo declarou uma lei inconstitucional. É possível que amanhã o Congresso Nacional, o Poder Legislativo na função de legislar, edite uma lei contrária àquela decisão do Supremo, tranquilamente, essa chamada reação legislativa, né? Então, o Poder Legislativo, ele não está vinculado na função legiferante às decisões do Supremo Tribunal Federal, mesmo que seja aqui do controle concentrado que abstrato de constitucionalidade, beleza? Quem diz que essas decisões vinculam? Então, a gente tem aqui o parágrafo 2º do artigo 102, que vai falar para a gente que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, leia-se aqui ADI, ADC, ADPF, ADO, produzirão eficácia contra todos, então o efeito aqui erga omnes, efeito erga omnes, todos são obrigados a cumprir essa decisão. Lembrando que esse todos aqui são os demais órgãos do judiciário, a administração pública, e agora só não vincula o próprio Supremo, que pode decidir de forma contrária, e o Poder Legislativo na função que é legiferante, tá? Bem, efeito erga omnes, ou seja, eficácia contra todos, e efeito vinculante, vinculando aqui todos os órgãos do judiciário e a administração pública. E note que o próprio texto constitucional fala quem vai estar vinculado aqui, ó. Os demais órgãos do judiciário, o próprio Supremo não se vincula, porque ele pode decidir de forma contrária, e a administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Só não vincula quem? O próprio Supremo, porque ele pode decidir contrariamente ao que ele tinha decidido, e o Poder Legislativo na função que é legiferante. Então, eficácia erga omnes, vinculando aqui todos os demais órgãos do judiciário e a administração pública. Bem, pessoal, nessas ações de controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, o Supremo pode decidir sobre medida cautelar, tá? Então, eu vou propor uma ação, uma ADI, e já peço uma cautelar nessa ação. Então, vou pedir que liminarmente que o Supremo, por exemplo, suspenda a eficácia daquela lei porque eu entendo que ela é o quê? Inconstitucional. Então, eu vou propor a ação e já posso pedir o quê? Uma medida cautelar. Então, o pedido de cautelar nas ações diretas também é competência o quê? Originária do Supremo. E o Supremo decidiu. Efeito vinculante, alguém violou aquela decisão do Supremo. Então, a administração decidiu de forma contrária àquela decisão do Supremo. O que eu posso fazer? Ir direto no Supremo, promover uma ação chamada reclamação para que o Supremo ele faça valer o seu julgado, tá? Então, cabe aqui, originariamente ao STF, a reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas o quê? Decisões, tá? Então, a competência dele e a autoridade das suas decisões. Beleza? Bem, a gente falou aqui da ADO. Então, a ADO é quando houver o quê? Uma inconstitucionalidade por omissão. O Supremo pode declarar que houve aqui uma inconstitucionalidade por omissão. E essa ação visa, então, tornar efetiva norma constitucional, após a decisão do Supremo aqui, e por meio da qual será dada ciência ao poder competente pela regulamentação aqui, pela edição da norma, tá? Já que há uma omissão, então o Supremo vai dar ciência para a adoção das providências necessárias. E, em se tratando de órgão administrativo, só que cai muito, tá? Então o Supremo, ele vai falar que o órgão administrativo tem que fazer o ato normativo aqui no prazo de 30 dias. Ele vai fixar um prazo de 30 dias. Por exemplo, o Congresso Nacional não editou a lei que regulamenta a Constituição. Isso denota aqui uma omissão inconstitucional. Então o Supremo falou assim, ó, isso aqui é inconstitucional, essa omissão. Congresso, você está inerte. Já se passaram mais de 30 anos e você ainda não fez a norma aqui. Então você tem que fazer. O Supremo não vai obrigar o Congresso a fazer uma lei, já que não há hierarquia entre o poder judiciário, executivo e legislativo. Então ele vai informar, ele vai falar que ele está omisso, né? Beleza? Agora, se for administração, aí o Supremo pode obrigar que aquela omissão seja sanada. No prazo de quantos dias? 30 dias. Bem, aqui sobre súmula vinculante, tá? Competência também do Supremo. Então, o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou mediante provocação. Cai muito aqui, pessoal. Se pergunta se pode ser de ofício ou só mediante provocação. Então, pode ser de ofício ou mediante provocação. Mediante decisão de 2/3, olha então, que o Supremo vai editar a súmula vinculante se houver decisão de 2/3 de seus membros.
Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aí ele vai o quê? Aprovar, por 2/3 aqui, uma súmula que, a partir de sua publicação na imprensa, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à revisão. Então, a competência dele também revisar ou cancelar a súmula vinculante aqui na forma da lei da súmula vinculante, beleza? Então, o Supremo, por meio da súmula vinculante, ele vai sedimentar o entendimento dele, que foi exarado aqui após várias decisões reiteradas, então ele vai sedimentar. Essa sedimentação por meio da súmula vinculante acaba vinculando os demais órgãos do judiciário, bem como o que? A administração. Só não vincula ele mesmo porque ele pode revisar ou cancelar a sua súmula e também não vincula o Poder Legislativo na sua função que legiferante, tá? Bem, ainda que no controle de constitucionalidade pelo Supremo, nós temos aqui a ADI interventiva, né, que é uma espécie de intervenção federal provocada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Quem vai provocar é o PGR, Procurador-Geral da República, alegando ali os motivos, o Supremo, então, decide que é necessário fazer aqui a intervenção. Então, o Supremo, por meio dessa decisão, ele vai determinar que o presidente, ele decrete a intervenção federal, tá? Então, a decretação de intervenção federal, que é pelo presidente da República, dependerá, dentre outras hipóteses, de provimento do STF, competência originária do Supremo, após, né, representação do Procurador-Geral da República, PGR, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7, que são os chamados princípios sensíveis lá da Constituição Federal, e no caso de recusa à execução de lei federal. Então, recusa de execução de lei federal ou princípios sensíveis, violação aqui de princípios sensíveis, é cabível intervenção federal. Mediante decisão do Supremo, a gente vai chamar esse processo aqui de ADI o quê? Interventiva. Então, o PGR, Procurador-Geral da República, provoca o Supremo Tribunal Federal e, por meio de uma decisão do Supremo, ele determina o quê? A intervenção federal. Note que essa da interventiva não está no artigo 102, mas é também uma competência que originária do Supremo Tribunal Federal, beleza? Pessoal, e aqui eu vou fazer um resumo dessas ações do controle concentrado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o que cabe ao Supremo aqui nessa competência originária do controle de constitucionalidade? Nós temos a ADI, nesse processo, o STF vai analisar o quê? Lei ou ato normativo federal ou estadual. Temos aqui também a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, lembrando que a ADC é somente de lei ou ato normativo que federal e não abrange aqui lei ou ato normativo estadual. Lembrando que nenhuma das duas abrange o que? Lei ou ato normativo municipal. Temos aqui a ADPF, que nos termos de lei, ela vai verificar aqui outros objetos que não estão abrangidos pela ADC, ADO, ADI, por outras ações do controle concentrado de constitucionalidade. Então, a ADPF ela tem o mesmo efeito vinculante, erga omnes e exercício aqui abstrato de constitucionalidade, só que ela vai pegar o quê? Objetos subsidiários. O que não for das demais fica na ADPF. Por exemplo, lei ou ato normativo municipal. Lei ou ato normativo municipal pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal não por meio de ADI e nem de ADC, mas por meio de quê? ADPF. Temos aqui também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida como ADO, e temos a ADI interventiva. E não é uma ação, é simplesmente uma sedimentação dos seus julgados, mas é o Supremo quem decide aqui, que é a edição de súmula vinculante. Edição, então, de súmula vinculante. Pessoal, então vamos para mais um intervalo. Depois do intervalo a gente retorna para falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Até mais e tchau!